Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Nosso microfone está captando seu amém lá. Tem que falar amém forte. Eu estava sentado agora pensando nos últimos momentos que nós passamos aqui no Brasil hoje. Eu não vim aqui preparado, nem tinha intenção alguma de falar sobre futebol. Mas eu fiquei ouvindo o silêncio da nossa terra. Não ouvi bombas, não ouvi gritos, não ouvi cornetadas. Eu estava na minha casa, das 3 às 4, tinha um corneteiro lá que, pela mãe do guarda, até minha cachorra latia, de tanto que ele perturbou. Mas isto é o quê? É uma falsa alegria. O povo está triste, falsa alegria. E eu lembrei-me de uma poesia. E aí eu fui aqui no meu amigo Google e falei, me dá a poesia aí, Jesus, a alegria dos homens, de Joia Júnior. Domingo passado, nós tivemos aqui o quarteto Arcos de Louvor, que fez a abertura do culto, tocando a música Jesus, alegria dos homens. Nós não temos o fundo musical, mas eu quero ler para vocês, sem o fundo musical. Imagina, tudo que eu vou falar agora, imagina que é sobre o Senhor Jesus, o teu Salvador, o nosso Deus. Nesta hora de incerteza, de cansaço e de agonia, nesta hora em que de novo a guerra se prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre, tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe, de vergonha e hipocrisia, quando os homens apodrecem nos banquetes e nas orgias, nesta hora em que a criança atravessa a noite fria, tu és a nossa esperança, tu és a nossa alegria. Alegria manifesta, que brotou e se irradia de uma simples e modesta e sublime estrebaria. Alegria nunca ausente, alegria onipotente, que palpita para o crente e faz dele um novo ser. Alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma e nos domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria. Santa alegria, Senhor, que nos une, nos separa e nos fecunda de amor. Por isso cantamos hinos, temos prazer no louvor, até nas horas escuras de afastamento e da dor. Cantai, ó povos da terra, trazei harpas e violinos, oboés, cítaras, guitarras. Fugiu aqui agora. Cantai, ó povos da terra. Cantai de noite e de dia. Na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria.
na aflição ou na ventura, ao nascer ou na agonia. Jesus, Senhor dos senhores, Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa alegria. Podemos falar todos juntos? Tu és a nossa alegria. Amém? Essa é a alegria que tem que estar no nosso coração. Não se entristeça. A alegria do Senhor é maior do que qualquer decepção que nós possamos ter. Eu louvo a Deus pela sua vida aqui nesta noite, por estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. E eu queria trazer para você, hoje lemos muitas vezes o Salmo aqui nesta casa do Senhor. Eu quero ler o Salmo 13. Se vocês puderem projetar o Salmo de número 13. Davi estava numa extrema tristeza quando escreveu esse salmo. E ele busca a Deus em busca de socorro, alívio e uma visão da vida. E ele começa assim: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor. Meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Atitudes diante da ausência da resposta de Deus. E só para brincar um pouquinho com vocês, seja campeão da paciência. Seja campeão da paciência. Um campeão vence. Campeão vence. Se não vence, não é campeão. Um campeão vence. Um campeão investe. Um campeão persiste. Seja um campeão na paciência. Davi, quando escreveu esse salmo, ele demonstra claramente alguns sentimentos que estavam presentes no coração dele. E esses sentimentos, eles afloravam no próprio humor do rei, no próprio humor do homem que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. Ele sentia impaciência, ele sentia ansiedade, ele sentia revolta, ele sentia depressão. Palavra muito comum nos nossos dias, depressão. Ontem eu vinha com a minha filha para cá, no carro ela estava ouvindo uma música e ela falou: pai, esse aqui é um cantor assim, 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 ele é muito famoso. Um dia ele estava numa igrejinha pequenininha lá nos Estados Unidos, com o seu violão cantando, e ninguém sabia que ele era o bambambam da música gospel. Ninguém imaginava quem ele era, e ele estava ali tocando. E aí ela falou dos amigos dele. Tinha outros amigos que não eram cantores evangélicos, né? Cantavam música para Deus. Aquele morreu disso, daquele, e todos estavam sob a depressão. A gente ouve falar de pessoas que estão sob depressão. A depressão leva a pessoa a tirar a sua vida. E Davi estava vivendo assim, impaciência, ansiedade.
Quem aqui não é ansioso? Todo mundo estava ansioso hoje. Quem não é ansioso? Garanto a vocês que tem muita gente revoltada hoje. E muita gente vai ficar deprimida. O motivo disso que Davi sentia essa situação de impaciência, ansiedade, revolta, depressão, é que parecia que Deus não estava ouvindo a oração dele. Deus não estava ouvindo o clamor dele. E ele não tinha resposta. Hoje nós sabemos, Deus fala sim, depois o quê? Não. Ou então, espere. Davi estava nessa situação. Sentia como se Deus tivesse esquecido dele. Versículo 1 diz lá, o versículo 1 diz assim: até quando te esquecerás de mim? Ele estava reclamando com Deus: Senhor, tu te esqueceste de mim? Estou aqui um pobre coitado sofrendo e o Senhor não lembra mais de mim, não sabe o que eu estou passando? Ele sentia como se Deus estivesse virando o seu rosto. Eu só vejo uma vez na Bíblia um momento em que Deus virou o rosto para um clamor. Foi quando Jesus estava na cruz. E ele clamou: passa de mim este cálice, senão faça-se a tua vontade. Meu Pai, ele clamou. E naquela hora, eu creio que se nós fôssemos colocar Deus dentro de uma forma humana, naquela hora Deus estava fechando os olhos e chorando pelo seu filho, porque tinha que passar por aquilo. Mas é a única vez que eu vejo alguém falar que Deus virou os olhos, deixou de atender. E Davi estava pensando assim: olha, Senhor, tu não estás me dando resposta, parece que tu não estás mais nem se preocupando comigo. Ele passava por uma situação muito dura, de tristeza, muitos problemas, e não entendia por que Deus não agia diante do seu problema. Quantas vezes a gente passa por isso, né? A gente ora, a gente clama, a gente pede a Deus. Tem alguns que até dizem assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu peço, mais difícil fica. Quanto mais eu peço, mais descrente eu fico. Tem gente que pensa assim. Talvez não seja vocês, mas tem gente que pensa assim. Tem gente que se afasta de Deus porque parece que não está ouvindo Deus falar com ele. E ele estava passando por essa situação difícil e ele não entendia por que Deus não agia diante do seu problema. Uma vez que ele era fiel e clamava ao Deus vivo. Quantos aqui podem dizer: eu sou fiel a Deus? Você levante bem a sua mão, bem alta aí. Quantos são fiéis a Deus aqui? Você é fiel? Você crê que quando você clama, Ele ouve a sua oração? Às vezes, nós podemos ser acometidos dos mesmos pensamentos, mesmos sentimentos que tomaram conta do coração do rei Davi. Às vezes, eles vêm sobre nós, sobre nossos corações, quando estamos passando por uma situação parecida com essa. Uma situação de dificuldade. E aí vem, às vezes, até aquele sentimento de autocomiseração. Ai, eu sou um coitadinho. Ai, Deus não me ouve. Ai, eu estou sofrendo. Ai, até quando vai isso? Ai, eu não tenho mais forças. Muitas vezes nós oramos e parece que nós não temos resposta. Parece que nós não temos resposta. Estamos passando por uma situação terrível, mas Deus ainda não interferiu na nossa situação para trazer salvação, para trazer livramento, para trazer bênção. Ele ainda não interferiu. Mas isso não quer dizer que ele não vai interferir. Deus tem o momento certo. Diz a palavra de Deus que é
tempo para todas as coisas. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para descansar, tempo para trabalhar, tempo para a tristeza, tempo para a felicidade. Há um momento para tudo. Porque Deus, ele vê a nossa vida no todo e nós não. Nós olhamos para o nosso momento. Limitados por tempo e espaço, nós olhamos para o nosso momento e fala assim, não tem saída. Vocês se lembram da história que eu já contei aqui, da sala com 4 portas, e tem uma porta com a onça pintada. A onça está pintada na porta, é só abrir e sair. A gente não vê isso muitas vezes. Se isso acontece conosco, quais seriam as atitudes que nós deveríamos tomar diante de uma tal situação como essa? Davi, o salmista, que sentiu na carne essa experiência, nos revela pelo menos 3 atitudes aqui para nós tomarmos nessa situação. E a primeira delas é, versículo 3. Atenta em mim, ouve-me, Senhor. Olha para mim, responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. A minha versão diz, ouve a minha oração. Ilumina os meus olhos. A primeira atitude é nós não abandonarmos o clamor, não desistirmos. Em outras palavras, a primeira atitude que nós temos que ter nesses momentos é continuar orando, orar, orar, orar e orar, sem cessar. Paulo orienta a igreja de Efésios, no capítulo 6, versículo 20, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não importa o momento que você está dentro do seu carro, se está no ônibus, está no trem, se está no seu trabalho, se está dentro da sua casa, na sua vizinhança, andando no seu condomínio, não importa onde você esteja. Se você está vivendo um momento assim difícil, comece a clamar em espírito, comece a clamar, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não me abandone, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, Senhor, me dá uma luz, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu veja, Senhor, mostra-me a tua vontade. Mesmo com o coração cheio de impaciência, de ansiedade e até de revolta, Davi tem uma coisa clara na sua mente, não pode parar de orar. Não pode parar de orar. Não pode desistir de continuar clamando. Diferentemente do que muitas vezes nós fazemos. A gente ora, Deus não me atende, vou seguir minha vida do jeito que eu quero. Vou fazer do jeito que eu quero, que eu acho que está certo. E a gente quebra a cara. Desculpe usar essa expressão, a gente quebra a cara. Porque nós não sabemos a amplitude de onde vai a nossa vida, mas Deus sabe. O salmista continua então a crer, continua a clamar, a chamar Deus de meu Deus e insiste na oração. Eu conheci uma pessoa, uma senhora, ela orou 40 anos pelo seu esposo. Ele se converteu 40 anos depois que ela começou a orar e faleceu logo em seguida. E morreu salvo. 40 anos a esposa dormindo com o esposo, olhando para o rosto dele, dando alimento, cuidando da casa, cuidando da roupa dele, fazendo tudo, cuidando da enfermidade e orando, 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 orando. Tem algumas que eu falo assim, esse traste não tem jeito mesmo, vai, deixa ele para lá, né? Mas não é o caso. Ela orou 40 anos e ele se converteu. Eu orei por um tio meu, muito tempo, e eu ganhei para Jesus 6 horas antes dele falecer. No hospital, na UTI.
um homem que era ateu com letras maiúsculas. Nunca entrou numa igreja, nem no funeral dos familiares, no casamento dos sobrinhos, nem na capela do cemitério, não entrava. Mas no dia que ele teve que se enfrentar com Deus, e eu estive lá orando com ele e falei para ele assim: você nunca quis saber de Deus, mas Deus continua interessado na sua vida. Aí li um texto para ele, e ele virou para mim e falou assim: meu sobrinho, eu quero esse Deus. 6 horas antes dele morrer. Irmãos, nós temos que aprender com Davi. Nós temos que perguntar para nós da seguinte maneira: somos nós capazes de confiar em Deus, mesmo quando a situação ao nosso redor é adversa? Devo eu confiar em Deus e ir lá falar de Jesus para um parente meu? É difícil você pregar o evangelho para um parente. Alguém que conviveu com você, que viu você crescer. É difícil. Mas será que, nesse momento, a gente não pode confiar em Deus que Ele pode fazer um milagre? Pode curá-lo? Pode salvá-lo? Ou confiamos nele apenas, no nosso Deus, quando tudo está legal, tudo está bem, está tudo em ordem, sem problema, estou com um bom salário, estou com uma família perfeita, tenho uma boa casa, comprei um bom carro, eu estou indo na igreja, eu não dou trabalho para o pastor, eu estou fazendo tudo o que diz a Bíblia. Ah, estou feliz. Será que é só nessas horas que a gente vai orar? Será que a gente não pode pensar que daqui a pouco pode acontecer um revés, pode acontecer uma situação? Então, nós temos que estar preparados. Davi, eu creio que no fundo do coração dele, ele sabia que Deus ia ouvi-lo e ia responder a ele. Tanto é que quando termina o Salmo, ele mostra isso. Mesmo diante da aparente ausência de Deus, respondendo, o salmista continua a confiar no Senhor. Mesmo que a intervenção de Deus ainda não tenha sido ou não tenha acontecido, ele confiava no seu Deus. Terceira atitude. Primeira é a gente orar. Eu pulei aqui o nome da segunda. É a gente orar. A segunda é a gente confiar. E a terceira é a gente louvar. Versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele começa dizendo: Senhor, o senhor esqueceu de mim? O senhor não me lembra, não se lembra mais de mim? Ele começa reclamando com Deus e no final ele diz: o Senhor tem me feito bem. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Percebo que mesmo tendo começado o salmo com inquietação, como eu disse agora, mesmo tendo começado o salmo com esse espírito de louvor, esse espírito de reclamação, ele termina o salmo com espírito de louvor, quando as coisas não estão mais como estavam. Quantos de nós, no primeiro sinal de tribulação, no primeiro sinal de problema, no primeiro sinal de dificuldade, nós não conseguimos mais louvar? A gente fecha a cara, a gente não quer ouvir um cântico que vem para nós numa mensagem, a gente não canta com alegria. Eu noto que tem uns grupos que cantam com cara fechada. Começa assim: a alegria está no coração, a alegria, desse jeito. Quando diz assim, a alegria, ninguém sorri. Nós sabemos louvar apenas quando tudo está bem.
quando o grande desafio, irmãos, é nós louvarmos ao Senhor incondicionalmente. Orar, confiar e louvar. O salmista diz assim: o Senhor me tem feito muito bem. Significa que ele reconhece que mesmo na luta, mesmo passando por aquelas situações todas que ele passava, ele foi perseguido. Tentaram matá-lo muitas vezes. Mesmo passando por tudo isso, aquela situação pôde ser favorável. E ela pode ser favorável para você e para mim, quando o Senhor está no controle. O apóstolo Tiago, ele diz lá em Tiago 1, 2 e 3, ele diz assim: meus irmãos, tendo grande alegria quando cairdes nas tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Atitudes na ausência da resposta de Deus nos ensinam a ser campeões na paciência. Nos ensinam que nós vamos vencer, mas que nós temos que investir a nossa fé no Senhor. Investir que Ele ouve, que Ele atende. E nós temos que persistir. Persistir. Quando nós podemos, dobremos o joelho. Quando nós não podemos, não dobremos, mas continuemos persistindo. Continuemos insistindo. Jesus conta uma parábola do juiz iníquo e uma senhora, uma viúva, foi ter com ele, bateu na porta dele e queria que ele julgasse a causa dela. Mas ele olhou uma viúva, deixa ela para lá, não vou ligar. Isso acontece muito aqui. Eu tenho um processo correndo a meu favor no Tribunal Superior lá há mais de 5 anos e está parado. E ela estava com o processo lá. E aí, o senhor vai resolver ou não vai resolver? Ela insistiu tanto que o juiz falou assim, peraí, é o seguinte, esse negócio é simples, vai lá, dá uma canetada, está ali, velho. Jesus falou assim, esse é o exemplo. Nós temos que insistir. Não é que Deus seja um juiz iníquo, não é isso. Mas Ele quer ver a nossa persistência e a nossa fé. Quanto mais persistentes formos, mais fé nós teremos. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. O salmista passou por uma situação dificílima. Alguém aqui hoje, que está aqui ou que está me vendo e ouvindo, seja hoje ou daqui a algum tempo, não sei quando, alguém aqui hoje passa por algo semelhante, está vivendo uma situação dificílima, não se dá com a esposa, os filhos não obedecem, está sem trabalho. Quantos aqui seriam capazes de receber um bilhete vermelho lá na empresa? Você está demitido. Aí você sair e bater palma, ai, glória a Deus, eu fui demitido. Alguém faria isso? Ninguém faria. Mas ele fala que a gente tem que louvar e persistir. Porque Deus pode te dar algo melhor do que aquilo que você estava tendo. Você não sabe. Isso é tempo e espaço. Deus sabe tudo. O salmista foi tentado a sentir revolta e insatisfação para com Deus. E quantos aqui já se revoltaram contra Deus? Quantas pessoas que nós conhecemos que já se revoltaram contra Deus? Ah, esse Deus. A mulher de Jó falou assim: ah, Jó, esse Deus que você serve, olha o que ele fez com você. Amaldiçoa esse Deus aí e morre. O salmista tomou atitudes sábias e corretas que o ajudaram a vencer e a continuar firme com o Senhor.
Orar, confiar, louvar. Para vencer, investindo a sua vida, a sua fé, sendo persistente até o último sopro de vida que você possa ter nessa terra. Imitando essas atitudes, irmãos, nós seremos vitoriosos e cresceremos de glória em glória, de vitória em vitória, de triunfo em triunfo. Que Deus nos ajude, porque Ele nos ouve e Ele é o provedor da nossa verdadeira alegria, o Senhor Jesus, que está conosco e guarda-nos. Promessa dele, estarei com vocês todos os dias. Ele está conosco. Não desanime, levante a cabeça, não fique triste, não esmoreça. Seja qual for a situação que você tiver que enfrentar, enfrenta de cabeça erguida, peito aberto, dizendo, pode vir, que o meu Deus é mais poderoso do que qualquer situação que eu possa passar. E Ele vai me ajudar a passar. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, por termos tido a oportunidade de meditar na Tua Palavra e podemos ouvir a Tua Palavra, Senhor. E agora, Pai, que essa palavra traga fruto na nossa vida, traga fruto no nosso coração, para que nós sejamos realmente como o salmista, que nós possamos te buscar em oração cada vez mais, que nós possamos, Senhor, confiar no Senhor e termos atitude de louvor e de adoração, seja qual for a circunstância que nós tenhamos que passar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra e para receber o nosso louvor. Permita-nos sair daqui agora diferentes de quando entramos, para que tenhamos uma semana e os próximos dias abençoados pelo Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.